Muito bem. Agora, falando em gabinete do amor, né, falando nesse pobre e rico, uma coisa é certa. Está todo mundo com medo de levar uma apalpada na poupança. Essa é que é a verdade. Na minha poupança ninguém mexe. Esse parece que está sendo o lema no Brasil. Não sei se é por conta desse gabinete do amor cheio de transações, mas o ano de 2023 já começou com um recorde negativo nas cadernetas de poupança. Isso porque os saques ultrapassaram os depósitos em 33,6 bilhões de reais só no mês de janeiro, segundo os dados divulgados pelo próprio Banco Central, que é um valor equivalente ao maior saque líquido da série histórica calculada desde o ano de 1995. O recorde anterior era o de agosto de 2022, com um valor de 22 bilhões em retiradas. O mês de janeiro, inclusive, chegou perto de todo o ano de 2021, que teve 25,4 bilhões de reais em saída da poupança. Doutor Renato, a que se deve isso? Muita dívida, inflação, medo? O que será que será? Aí eu gosto desse assunto, Pavinato. São vários fatores, eu destaco 2. Primeiro, uma herança, né? O brasileiro ele gosta desse tipo de investimento. É um investimento que não é tão rentável, mas ele costuma ser bastante seguro. Então, a caderneta de poupança, ela é atrativa a muitos brasileiros ainda. Só que o brasileiro ele tem aquela lembrança... Com a Selic subindo, o rendimento da poupança ficou interessante, voltou a ser interessante, certo, inclusive. Só que daí, primeiro, né, do ponto de vista político, o brasileiro ele tem aquela lembrança do que aconteceu do Collor. Então, muita gente, pelas redes sociais, acabou disseminando que o governo novo iria sequestrar poupança, quem tinha uma casa ia levar outra, uma história que não corresponde com a verdade. Isso sempre tem, né? Isso sempre tem. É que agora está lá na rede social. Mas todo governo que começa... Então, eu acho que esse é um dos fatores. O outro fator, que é um fator mais objetivo, é aquilo que em economia nós chamamos de estagflação, que é estagnação com inflação. O governo tem um mês, só que é notório que, olha, desde lá do governo Dilma, o Brasil mergulhou de cabeça numa recessão e isso tem dificultado muito o nosso país. O país está com dificuldade financeira. Então, em dezembro, houve um aumento, para quem está pegando os dados, em dezembro houve um aumento no número de depósitos na caderneta de poupança. Por quê? Em dezembro que as pessoas recebem o 13º. Só que em janeiro que essas pessoas pagam os tributos, o IPVA, o IPTU, material escolar, nós advogados pagamos a anuidade da OAB. Mais saque. E o sujeito fica sem dinheiro, daí ele vai deixar a conta atrasar e vai deixar dinheiro na poupança? Não faz nenhum sentido. Porque vale lembrar que saque é qualquer transação que você faz, que você tira, que você for lá na boca do caixa... Então, daí ele vai pagando. Esse é o grande problema. Enquanto o país não começar a crescer verdadeiramente e ter esse crescimento se sustentar, eu já falei outro dia aqui sobre o voo da galinha, né? Que é outro fenômeno que na economia se estuda, que a galinha não voa. A galinha parece que ela vai decolar, de repente ela já pousa, né? Ela já cai. E isso é o que acontece com a economia brasileira. Nós temos solavancos de crescimento e isso tem que mudar, evidentemente. Espero, como qualquer brasileiro, que esse cenário mude agora com esse governo, com os próximos, etc. E aí, Holliday? Tudo bem que temos voos de galinha, mas esta galinha, ela pode se transformar num peixe, ir até o fundo do mar, dar um aluzinho pro Gloob Gloob, que não é da sua época. Meu Deus! Gloob Gloob. Bom, é basicamente isso que o Renato nos disse, mas também é importante a gente lembrar que esse tipo de investimento é feito justamente por pessoas mais pobres, pessoas que não têm tanto conhecimento sobre o mercado financeiro, sobre as opções de aplicação do seu próprio dinheiro. E me parece também
que o noticiário econômico, para essas pessoas que não compreendem com profundidade, não tem sido dos mais positivos. A gente tem visto aí, por exemplo, o Lula dando diversas declarações contra o Banco Central e as pessoas vendo a inflação subindo cada vez mais. Há uma luta ali, de um lado, o Banco Central tentando controlar a inflação, do outro lado, o Lula querendo o crescimento econômico. Mas, enquanto isso, as pessoas estão pagando mais caro para comer, para sobreviver, etc. E agora, no começo do ano, tem aí essa série de novas dívidas. Então, me parece que esse novo governo não está conseguindo, pelo menos até aqui, cumprir a sua principal promessa, que é justamente olhar para o mais pobre. Os saques da poupança sinalizam que essa população está com receio do que vem aí economicamente. Inclusive, algumas pesquisas já indicavam um certo pessimismo no final do ano passado, que melhorou aí no início desse ano, em relação ao futuro econômico do nosso país. E, claro, essas pessoas, por mais que não tenham uma compreensão profunda sobre a atual situação do mercado financeiro ou sobre o que pode vir a acontecer, se vai vir uma crise ou se não vai vir uma crise, elas preferem já se preparar, eliminando as suas dívidas, não deixando pendências ali para poder conseguir sobreviver com o básico necessário. E aí, Rodolfo, como é que está a sua poupança? A minha também ninguém toca. Ninguém toca. Mas ela tá cheia? Tá mais ou menos. Mas... Tá. Tá lá. Pavinato, a pauta passada era uma fala do Lula falando que foram alguma coisa sobre os ricos, né? Que os ricos não assumiam a derrota e eles criaram esse movimento. E aí a pauta seguinte é falando da caderneta de poupança que está em negativo. Ou seja, nós tivemos aqui duas notícias. Nós vamos lá dos ricos para os mais pobres. Lembrando que a caderneta de poupança, em sua grande maioria, é para o povo mais pobre, né? Que atualmente também mostra não está confirmando uma incredibilidade desse atual governo. Coloca ali um dinheirinho para render, vê a estabilidade de mercado, a estabilidade da política, vai lá e saca esse dinheiro. É um assunto que vai render muito ainda, eu não vou me alongar na caderneta de poupança, prefiro deixar a minha pouca poupança que tem ali rendendo mais um pouco.